E nós temos 5h08. Você está acompanhando o Jornal da Manhã, uma edição especial, trazendo detalhes aqui do funeral do Papa Francisco, que ocorre neste sábado no Vaticano. Daqui a pouco tem início a missa das Exéquias lá na Basílica de São Pedro. A gente vai acompanhando. Temos convidados também aqui nesta manhã. Padre Antônio Bogaz e o ministro Walter Nicastro estão conosco. Padre Antônio Bogaz, eu queria ouvi-lo a respeito desse início de período mais reflexivo para a Igreja a partir da morte do Papa. É um período de 9 dias em que se decreta efetivamente o luto a partir da missa das Exéquias. Qual é a importância desse momento, Padre Antônio Bogaz, para os católicos, para os religiosos e para o mundo de um modo geral? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, bom dia. Que bom estarmos juntos nesse momento tão solene, senhor Roberto. É um prazer estarmos aqui juntos para vivermos juntos na distância. E eu gosto de dizer, não é uma distância virtual, é uma proximidade espiritual. O virtual é a nossa técnica, é o nosso instrumento de estarmos juntos. E esse é um momento muito importante para a Igreja. Todas as vezes que nós temos uma despedida de um Papa, que é a nossa figura mais elevada dentro da hierarquia cristã católica. Então é um momento que nós estamos vivendo para dizer adeus nessa Páscoa do Papa que nós estamos vivendo, do nosso adorável, querido Papa Francisco. Vivendo um momento como quando nós vivemos um momento em família de uma pessoa que a gente ama muito, muito, muito e que está dizendo adeus. E quando a gente ama muito, o adeus é mais profundo, mais triste, mas ao mesmo tempo mais cheio de afeto, de amor. Que bom estarmos juntos e juntos vivemos essas emoções deste momento. Aqui com a gente também o ministro Walter Nicastro. Walter, muito bom dia aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigada pela participação, assim como o padre também. E eu pergunto, o Papa morreu num ano que é o ano do jubileu. Então é uma celebração muito importante para a Igreja Católica, são 25 anos e mobiliza fiéis de todo mundo que queriam receber o perdão por todos os pecados. Gostaria que o ministro falasse um pouco desse ano que se destaca, né? Eu acho que o último foi há 25 anos, obviamente, e este ano o Papa fez com muito carinho a abertura ali das portas, enfim, para que esse ano as pessoas pudessem pedir o perdão, se converter, inclusive, e isso o Papa conseguiu muito, né? Atingiu o coração do povo brasileiro, não só do brasileiro, mas do mundo inteiro. Bom dia a todos vocês, obrigado aqui pela oportunidade de estarmos juntos. Um momento muito importante para a Igreja Católica, para nós católicos, não é? Uma despedida de um Papa muito marcante para nós e muito importante para todo o período aí de papado. Mas essa questão do jubileu, não é, de 25 anos, acho que foi um período maior já, antigamente, e nós temos agora 25 anos, a cada 25 anos o jubileu, e alguns especiais. O Papa tratou essa questão com muito amor, não é? Abriu as portas do perdão, e os católicos eles buscam isso com muita intensividade, porque demora um pouco, né? Você tem aí a cada 25 anos esse período do jubileu, que nós temos tratado também na nossa paróquia, levado ao conhecimento dos nossos paroquianos, para que vivam isso. E o Papa Francisco, especialmente, um Papa muito misericordioso, que aproximou a Igreja muito das pessoas mais simples. Ele olhou para essas pessoas com muito amor, não que os outros não tenham feito isso, mas ele foi marcante por isso, não é? E abriu realmente as portas da Igreja para essa possibilidade do perdão que ele tratou assim com muito carinho. Padre Antônio Bogaz, é claro que essa não é uma missa como as demais, é uma missa de corpo presente do próprio Papa Francisco e que também, imagino, traga muita simbologia. A gente tem a leitura em latim também de boa parte com o cardeal Giovanni Battista Re, que é o mesmo que inclusive presidiu o conclave em que Francisco foi eleito.
É uma missa que ela é preparada especialmente para cada Papa, Padre Antônio Bogasso? Ou ela segue um padrão para esse tipo de evento? Temos das celebrações eucarísticas, essa missa, vamos chamar assim, é como que uma missa normalmente ordinária, como uma celebração ezequial, quer dizer, uma missa dos mortos, com o prefácio próprio dos mortos. A oração eucarística é uma das orações eucarísticas que está presente no missal romano, é livre. Normalmente nessas celebrações se usa a oração eucarística que está no missal número 1, chama cânon número 1, essa oração eucarística, e nessa oração, nessa missa, tem as orações próprias, como nós temos orações próprias para a Páscoa, para o Natal, assim por diante, nós temos as missas com as suas orações próprias para as exéquias, a missa, no caso a missa de passagem, a missa dos falecidos ou defuntos. Defunto é aquele que está na esperança, aquele que está esperando. Então as leituras são específicas, mas são as leituras da Bíblia específicas para as celebrações dos mortos, mas ao mesmo tempo também algumas orações são específicas para o sumo pontífice, como nós temos também quando é para criança, como quando é para uma pessoa de idade e assim por diante. Então nós temos algumas coisas próprias, particulares, que estão sendo celebradas, como agora, como nós estamos aí acompanhando a leitura. Então são leituras que nós acompanhamos, que são leituras que vêm da Palavra de Deus e são leituras próprias, específicas para este momento da missa ezequial. Exatamente assim. O ministro está aqui com a gente também, Walter Nicastro. É importante a gente falar que o rito de sepultura será um ato privado e que depois disso tudo acontece também um terço em sufrágio pelo Papa Francisco, do lado de fora da Basílica. É isso mesmo, ministro? Haverá o sepultamento vai ser privado, exatamente como você disse, e seguido de orações, não é? Do lado de fora acontece o terço. Todas as vezes quando tem a missa acontece, vamos chamar assim, de uma forma ordinária, significa seguindo uma ordem comum, e ao final, depois que termina efetivamente a celebração eucarística, se faz o chamado ritual do Exéquias. Não sempre, aliás, quase nunca, a missa segue o ritual do Exéquias. Quando é um bispo, um padre, alguma pessoa muito de igreja que pede, se celebra a missa e no final da missa se faz esse ritual do Exéquia, que nós chamamos popularmente de encomendação do corpo, né? Quando nós procedemos à despedida da pessoa para Deus. São as últimas orações antes de ir para vamos chamar assim, antes de ir para o sepultamento, né? Como nós sabemos, o ministro Walter falou para nós exatamente na Igreja Basílica, uma das basílicas maiores de Roma, Santa Maria Maior, que é uma igreja de predileção do Papa. Nós vimos isso, né? Também porque é uma basílica muito antiga, não fica longe do Vaticano, fica dentro de Roma, não exatamente dentro do Estado do Vaticano, mas é uma igreja que pertence estatalmente, pertence ao Vaticano. O Estado do Vaticano compreende aquela pequena porção, 44 mil metros quadrados, no coração de Roma, e depois disso nós temos outras igrejas que pertencem ao Vaticano, não como propriedade privada, mas pertencem ao Vaticano como território mesmo, que é Santa Maria Maior, São João do Latrão, e também nós temos São Paulo fora dos muros, que pertence ao Estado do Vaticano. Agora a leitura é feita também, nós já estamos dentro da celebração
eucarística. O padre, quando a gente acompanha essas pessoas que estão também fazendo leituras nessa cerimônia, são fiéis que são escolhidos ali pela igreja especialmente para essa celebração? São pessoas que vivem o dia a dia ali do Vaticano? Quem são essas pessoas? Que a gente tinha uma mulher e agora nós temos um rapaz fazendo a leitura de um dos trechos. Ô, Roberto, eu gostaria muito de ter uma resposta para você, para eu ter uma resposta lá na igreja nas celebrações solenes. É o Roberto, não é? Isso, querido. Isso. Só quis confirmar, porque essas pessoas são escolhidas a dedo, entendeu? São pessoas assim, não são pessoas especiais, mas são pessoas próximas, entendeu? São pessoas assim queridas, são pessoas de convivência, entendeu? Então ali é uma escolha que a equipe responsável por essa celebração, ali no caso a equipe responsável por essa celebração vai fazer, vai chamar alguém, às vezes chama algum parente, né? Às vezes chama alguma pessoa que pertence a um grupo específico, né? Então são pessoas que estão vinculadas à igreja, estão vinculadas àquele grupo, né? E o senhor sabe, né, senhor Roberto, é um enorme privilégio ser escolhido para participar, para fazer uma celebração. Nesse caso, como é uma celebração de teor, de relacionamento mundial, eles procuram fazer as leituras nas línguas, né? O professor ministro Walter estava até observando, né? Tem leituras em árabe, tem leituras em português, tem leituras em inglês, italiano, espanhol, as principais línguas. E as orações mais básicas, aquilo que nós chamamos de língua oficial da igreja, que é o latim, que é uma língua também que é muito usada nas celebrações, é a língua da tradição da nossa igreja. Por isso que nós temos essas pessoas que são escolhidas. Quem sabe um dia nós seremos, né, professor Roberto, escolhido para fazer uma leitura desse jeito. Nós teremos uma brasileira lá fazendo as orações dos fiéis. Ela é uma jornalista que trabalha no Vaticano. No Vaticano, né? Um brasileiro lá representando, não é mesmo? 5h31. Repita. 5h31.